Mudanças na legislação trabalhista têm causado polêmica e muita preocupação entre a classe trabalhadora. O Repórter Maranhão está recebendo durante a semana especialistas para tirar dúvidas dos telespectadores. Hoje quem está aqui com a gente é Marco Antônio Brito Castro, vice-presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB Maranhão. Boa tarde, Marco. Obrigada pela tua presença mais uma vez. Um dos pontos de dúvida entre os trabalhadores é com relação ao tempo da empresa. O que diz a regra atual é que o serviço é efetivo quando o trabalhador aguarda ou executa ordens. O que diz a nova legislação sobre esse assunto? A nova legislação trabalhista, que está entrando em vigor daqui a 120 dias, foi aprovada dia 13, sancionado dia 13 pelo presidente Michel Temer, ela trata sobre o real período efetivado de trabalho do empregado na empresa, ou seja, só vai começar a contar como jornada de trabalho o momento em que o empregado realmente começa a desempenhar suas atividades laborais dentro do âmbito da empresa. Ou seja, aquele período que ele chega para se uniformizar, para botar a vestimenta, para começar a atividade, não é mais contado como hora de trabalho. Só é contado como hora de trabalho efetiva aquele momento em que a pessoa trabalha, realmente começa a desempenhar suas atividades na empresa. Um ponto também bastante polêmico é com relação ao trabalho das grávidas. O que mudou e o que é mais preocupante ou então que precisa ser uma readequação com esse assunto? Com relação ao trabalho das grávidas e lactantes, um ponto que chama a atenção é porque elas podem ser, por essa legislação que foi aprovada, elas podem vir a trabalhar em ambientes insalubres, o que não era permitido na legislação anterior. Um ponto de chamar de destaque é que foi acordado, durante a aprovação no Congresso Nacional, no Senado, mais especificamente, para não retornar à Câmara, que o presidente Michel Temer iria mandar uma medida provisória dentro de até 120 dias, que é esse período que a lei entra em vigor, para modificar, proibindo que as mulheres desempenhem suas atividades em ambientes insalubres. E um ponto curioso também desse ambiente insalubre é que ele seria dado pelos médicos, e os próprios médicos hoje não se sentem à vontade para dar esses laudos para dizer se uma mulher grávida ou lactante, que não é só grávida, é que também está amamentando, se ela pode vir a trabalhar em ambientes insalubres, porque aí já não é proteção do trabalho, já é proteção da dignidade da pessoa humana e da criança. É o bem mais importante a ser preservado. Na sua posição de advogado, acredita que nesse ponto cabe um recurso para rever essa decisão? Se não for modificado via medida provisória, o Ministério Público do Trabalho já garantiu que vai ingressar com ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade dessa lei. O que diz a nova legislação também com relação ao trabalho intermitente? O trabalho intermitente, ele não era previsto na Constituição brasileira, na atual ordenamento jurídico brasileiro, e agora ele foi previsto a sua possibilidade, que é o trabalho por hora. É aquele trabalho que a pessoa fica à disposição do empregador para ser chamado com um mínimo de antecedência de 3 horas e para desempenhar atividades apenas por hora. A remuneração dele vai ser apenas proporcional às horas trabalhadas. Qual é outro empecilho que deve ser objeto, se não for modificado via medida provisória encaminhada pelo chefe do Poder Executivo, também deve ser alvo de ação de constitucionalidade no Supremo, porque pode vir a ser que a pessoa receba menos do que o salário mínimo, o que é vedado pela Constituição. O que fica garantido quando houver a demissão? Mudou a regra também para esse caso? Algumas regras quanto à demissão mudou. Foi criada uma regra chamada de demissão de comum acordo, que a gente sabe que numa relação entre o patrão e o empregado, o patrão sempre tem uma vantagem sobre o empregado. Essa demissão de comum acordo que eles dizem, a multa de 40% do FGTS, que o trabalhador tem direito, vai ser reduzida para apenas 20%, ele não terá direito ao seguro-desemprego e só poderá sacar até 80% do fundo de garantia, que hoje o saque é integral quando da demissão. Existe também um ponto importante ser relevado é com relação aos danos morais. O que muda também? Esse é um ponto extremamente draconiano que nós observamos da reforma. Hoje, com a legislação atual, o dano moral vai ser pago de acordo com a remuneração da pessoa. Ou seja, se está medindo o dano moral pela capacidade financeira da pessoa e não pelo dano moral efetivo. Um exemplo que nós poderíamos dar: um assédio moral sofrido por uma servente,
por uma trabalhadora de serviços gerais que tem uma remuneração de um salário mínimo, o dano moral seria calculado com base na remuneração. De uma médica que tem uma remuneração muito maior, também deveria ser caracterizado com base na remuneração, ou seja, está se pegando a remuneração e não a individualidade da violência sofrida pela pessoa. Dois pesos e duas medidas, Dois pesos e duas medidas. Tá, ok, muito obrigada, Marco Antônio Brito Castro, vice-presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB. Obrigada pelos esclarecimentos. Nós é que agradecemos esse espaço que nos foi concedido. A OAB Maranhão está à disposição de toda a sociedade e todos aqueles que se sentirem lesados podem nos procurar, que iremos ajudar certamente. Ok, muito obrigada.